Paz, irmãos. Muito bom estar aqui nesta noite. Muito bom estarmos à disposição do Senhor. Eu estava ali agora orando e dizendo para Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou subir naquele altar. Não estou aqui para aparecer e nem para dizer que sou mãe do pastor Jonatas, porque tudo isso você já sabe. Mas eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor, para a glorificação do seu nome. E é para isso que eu vivo os meus dias. É para isso que nós vivemos a nossa vida, todo o tempo. Para louvar, para exaltar e para adorar o nome dele. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Todas as vezes que me dão oportunidade, me dão um microfone, graças a Deus o Senhor tem nos honrado. E eu tenho realmente colocado à disposição dele para que ele me use. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que o seu nome nessa noite seja exaltado. E eu quero fazer o que falei nesta manhã na escola dominical. Que eu seja um vaso nas mãos do oleiro. E que ele possa me usar, me moldar, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Você já está com o coração alegre aí? Deus já ministrou no seu coração? Então vamos embora? Graças a Deus. Como é bom saber que Deus fala conosco, que Deus está ministrando através dos louvores, através dos testemunhos. Como é bom a gente ver Deus falando, né? Confesso que naquele dia que o pastor foi na casa da Débora, acho que foi a primeira ou uma das primeiras visitas que ele fez na casa da Débora e nós estávamos com ele. Eu e o marido estávamos lá. Comemos uma lasanha, não é? Tinha uma lasanha na casa da Débora. E realmente foi um momento assim dele conhecer as ovelhas e nós lá junto, né? Ele visitando a ovelha, conversando com a ovelha e nós pais ali juntos. Nós louvamos a Deus, né? Ele estava lá em Peixoto de Azevedo, muito longe de nós. E eu estava orando para que Deus trouxesse ele para mais perto de nós, né? Nós Irmão, você que pôs essa água com gelo, é de Deus. Aleluia, obrigada. Assim que o Jotinha se casou com a Kátia, que é uma mulher corajosa, deu a cara a tapa. Um dia ele disse para ela assim, eu vou para a faculdade de teologia, mas eu só vou se você casar comigo. Eu só vou casado. Ele disse, eu não vou solteiro. E aí ela falou, tá bom, eu topo. Largaram tudo, largaram o trabalho, largaram o emprego, salário, e foram viver 5 anos de faculdade sem salário. E a Catinha topou. Catinha passou alguns anos sem poder comprar nem sequer uma calcinha. E eu me lembro que nós ajudamos muito eles, tanto os dois pais, né? As duas famílias. Ficamos sustentando e ajudando eles por muito tempo lá na faculdade. E eles pagando aluguel e a gente ajudando. E os dois sem trabalho, os dois, né? Vivendo pela graça e pela misericórdia de Deus. E nesse tempo nós fomos pastorear Barra do Garças. E ele ficou longe de nós. E por estudar, por ser estudante, até para ele ir nos visitar era difícil. O Jonatas e a Kátia. E nós então ficamos longe. Depois ele se formou, terminou a faculdade, se formou e a primeira nomeação dele foi para Peixoto de Azevedo. E aí, então, ele estava em Peixoto de Azevedo e nós estávamos agora aqui em Valparaíso. Mudamos. Se a gente continuasse no mesmo estado, a gente poderia até estar no mesmo distrito, né? Mas eu vim para Valparaíso, estado de São Paulo, e ele foi para Peixoto, Mato Grosso. Né? E nós ficamos de novo longe. E nós oramos um tempo pedindo ao Senhor que trouxesse eles para mais perto de nós, porque a Kátia ia engravidar, não ia nos dar netos, e nós, como é que a gente ia poder visitar, como é que a gente ia poder estar junto com eles, né?
E nós oramos e Deus mandou eles para Bernardes. E quando a Kátia já veio para Bernardes, ela já veio grávida da Isabela. Então foi um tempo de nós estarmos juntos, de nós estarmos perto, de nós estreitarmos, né, Kátia, o nosso relacionamento enquanto sogra e nora. Ficamos amiguinhas e graças a Deus por isso, graças a Deus mesmo que nós podemos viver esse tempo, né? E hoje nós estamos aqui também, falei isso acho que ontem, não sei, que na última hora Deus mandou ele para Votuporanga. Na prorrogação, né? Na prorrogação, no finalzinho já dos 30 minutos lá de prorrogação, ele teve a nomeação aqui para Votuporanga e eu entendo que foi Deus que trouxe ele. Não por vocês, mas por mim. Por ficar mais perto da gente, a gente poder então estar aqui algumas vezes, algumas segundas-feiras, a gente consegue dar uma fugidinha e vir para cá. A gente sai de lá no domingo depois do culto, 9 horas, 9h30. Saímos de casa ontem, sexta-feira, 10 da noite. Pegamos a estrada, já era 10h17. E chegamos aqui já às 1h30, quase 2 horas da manhã, e foi muito gostoso poder chegar aqui e ver a nossa família, nossos filhos, nossos netos, abraçando, beijando. Isso realmente é de Deus, é de Deus. E eu louvo a Deus por estarmos aqui nesta noite, em nome do Senhor. Amém? Peço a você que continue cuidando dele, viu? Cuida dele. Você quer ter um bom pastor? É difícil para mim falar porque sou mãe, né? Eu sou mãe. Mas você quer ter um bom pastor? A Bíblia diz que Deus vai te dar pastores segundo o seu coração. Se o seu coração é bom, Deus te dá um bom pastor. E Ele diz para nós isso. E Ele diz para você honrar o teu pastor, amar o teu pastor, visitar, acolher. Como é bom quando o pastor é acolhido, como é bom quando o pastor é visitado. Eu falei hoje de manhã na escola dominical que lá em Igarapava, eu ainda misturo os nomes da cidade, de Valparaíso e Igarapava. E lá em Igarapava tem um pessoalzinho que se tornou meu grupo. Não porque eu os escolhi, mas porque eles me escolheu. E tem uns rapazes lá que tem loja de roupas. E toda vez que ele vai para São Paulo fazer compra, ou vai para Goiânia fazer compra, ele traz algo para mim. Toda compra dele, ele traz algo para mim. E eu falei, filho, eu estou ficando com vergonha. Ele falou assim, pastora, eu quero te abençoar. Esse é para você. Esse é para você. E tenho sido muito abençoada, graças a Deus. Não pelos presentes, mas também pelos presentes, porque é muito bom. Você sabe que o pastor vive da obra. As igrejas aí fora têm pastores e eles têm que trabalhar o dia todo para ganhar o seu salário, porque a igreja não sustenta. Na igreja metodista é ao contrário. Nós ficamos à disposição do Senhor 24 horas por dia. E assim a gente não trabalha fora, a gente trabalha dentro, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, só uma palavrinha para você. Cuida bem desse homem e dessa mulher, porque são de Deus para vocês. Em nome de Jesus. Amém? Ó, não dá muita comida não. Começa a dar uns legumezinhos, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, abre a sua Bíblia. Não quero demorar muito não, porque a hora que der a hora, vocês me falam, tá? Na minha igreja eu tenho um relógio para me olhar aqui. Eu estou sem relógio hoje, então nem sei que tempo nós estamos. Provérbios. Provérbios 16. Provérbios 16, o verso 1 e o verso 2. Achamos? Diz assim o texto: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém?
E aí vamos também no capítulo 21, de Provérbios 21, só para confirmar esse texto, diz assim no verso 2: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tá? Então, muitas vezes a gente pensa que estamos no caminho certo, mas quem vai pesar e quem vai determinar isso é o Senhor. Né? Os nossos planos precisam ser colocados na presença do Senhor para que Ele endireite os nossos caminhos. Esses dias a gente tem feito compras de livros e bíblias, e toda vez que a gente vai na livraria para fazer compra, eu cato uns livrinhos para mim e jogo no meio das coisas do Sidão lá, né? E na hora que ele passa no caixa que ele vai ver que tem uns livrinhos meus lá. Mas são sempre livretinhos, coisinhas assim, mais simples. E eu pego, às vezes, algumas revistas, até para a gente escolher alguns temas, para ajudar na pesquisa, para facilitar na nosso preparo de estudos, de palestras, e para nos ajudar, nos auxiliar na montagem dos nossos sermões. E eu comprei uma revistinha, e o tema da revista, na capa da revista, está escrito assim: a arte de escolher bem. E eu peguei essa revistinha para mim porque gostei do nome, do título que está na capa. Dentro dela tem vários assuntos que vai levando para mostrar como escolher bem. Como escolho? Você sabe escolher? Ontem eu fui na loja da irmãzinha ali para escolher um sapato e foi uma maior luta. As meninas desceram todos os sapatos. Eu falei, gente, que bagunça. Só quero um par de sapatos. Ela falou assim, você não viu nada. Então, a minha pergunta hoje é, será que a gente sabe escolher bem? Né? Você sabe escolher bem? Às vezes a gente se depara e diz assim, dúvida cruel. Não é assim? Tem até um desenho na televisão, né? Pelo menos tinha no tempo dos meus filhos que viam televisão. E aí falava assim, punha a mãozinha assim e falava, dúvida cruel. Né? E a gente, quantas vezes a gente fica com essa dúvida? Como decidir bem se eu não sei o que é bom para mim? Sabe? O coração do homem faz planos, acho que é bom para mim, mas quem está determinando o caminho meu é o Senhor. Então nós precisamos aprender a escolher e a decidir. A arte de escolher bem. A minha mãe, ela comprava feijão. Lembra disso, né, mãe? 2, 3 quilos de feijão na compra. E aí ela comprava num dia, no outro dia, ela abria todos os pacotes de feijão, punha na mesa e gastava ali 1 hora, um tempo, escolhendo feijão. Não é verdade isso? Escolhia o feijão. E ela ficava ali separando o feijão, e ela guardava o feijão todinho escolhido. Separado. É uma arte de escolher bem. A gente precisa aprender a escolher. Hoje a gente vai no supermercado, quantas marcas de sabão, quantas marcas de detergente, quantas marcas de produtos e quantas novidades que chegam, que eles estão criando, e aí você fala, meu Deus, o que é que eu vou comprar? Será que você escolhe pelo rótulo? Será que você escolhe pelo preço? Será que você escolhe pelo cheiro? Como que você consegue escolher? Eu, por exemplo, gosto do detergente P. Não gosto do Minuano, não gosto de outra marca, porque parece que não faz a espuma, parece que não rende, e eu estou aqui fazendo propaganda do detergente P, depois vocês falam para eles que eu tenho que ter uma gordinha lá, porque eu estou fazendo propaganda. Mas é a forma que nós temos de escolher. Eu tenho a minha forma de escolher. Né? Eu tenho a minha forma de escolha. E aí nós precisamos, então,
saber escolher bem. A arte de escolher bem, né? Isso determina a nossa caminhada. E Deus nos dá, eu gosto de Deus, porque Deus nos fez homens e mulheres, segundo o seu coração, a sua imagem e a sua semelhança, mas Deus não nos fez robô. Deus não me fez robô, que aperta um botãozinho e eu faço só o que Ele quer. Mas Deus me fez com livre arbítrio. E esse livre arbítrio me dá a condição de escolha. Eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho para onde eu vou, eu escolho se eu quero isso, se eu quero aquilo. Hoje eu tenho essa liberdade. E nós estamos assim até falando meio assim pejorativamente por esse livre-arbítrio, porque ele tem complicado a nossa vida. Porque nós não sabemos escolher o que é melhor para nós. Nós não sabemos escolher. Um dia eu falei isso para Deus. Um dia eu voltei atrás na minha escolha. E eu disse para Deus, oh Deus, eu quero isso. Aí depois eu parei, porque eu ouvi uma mensagem, eu li um texto do bispo Adonias, e disse assim, minha vontade ou vontade de Deus? Eu disse, eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Então nós temos esse livre arbítrio, que na nossa liberdade de escolha, nós podemos escolher o que queremos, podemos escolher entre o certo e o errado, mas a consequência eu não posso escolher. Eu não posso escolher qual vai ser a consequência da minha escolha. Quantos casamentos são desfeitos porque escolheu errado? Escolheu porque é bonito, escolheu porque é rico. Eu disse para o meu marido que quando eu casei com ele, eu achava que ele era rico. Eu disse para ele assim, você me enganou. Quantas vezes nós fazemos escolhas e nós precisamos depois pagar, não é? Pelo resultado da nossa escolha. Porque não soubemos escolher. Não soubemos escolher. E aí então nós precisamos, algumas vezes, de tomar atitudes radicais. Radical. Até, nós estávamos falando lá em Garapava, na escola dominical, nós estávamos comentando sobre isso, e falando sobre a volta de Jesus, falando sobre o arrebatamento, falando sobre esse momento que vai acontecer, e vai acontecer mesmo, se prepare para isso. E quantas pessoas estão cedendo ao marido, cedendo às esposas, cedendo aos filhos, cedendo às situações, estão trocando Deus por outras coisas, estão deixando de servir a Deus por outros motivos e eles estão perdendo a salvação. Alguém falou assim, mas pastora, teve um pastor, não sei na onde, não sei das quantas, que não vou citar nomes, nem de denominação, mas o pastor não quer dar santa ceia para a irmã, porque a irmã está morando com um homem e não é casado, e agora ele não vai dar ceia para ela. Eu perguntei assim, você acha que ele está certo ou ele está errado? Não é? Eu sei que Jesus daria a ceia para nós. Eu sei que Jesus não vai discriminar. Mas o que será de nós no dia do arrebatamento? Quando Jesus voltar, como vai ser a nossa caminhada e a nossa vida? E a pessoa falou assim para mim assim, mas a senhora acha que ela deveria então largar do marido? O que é que a Bíblia diz para nós? Se o teu olho te faz pecar, o que a Bíblia fala? É a Bíblia que está dizendo. Se a tua mão te faz pecar, o que você faz com ela? Corta ela fora.
Porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão, sem um olho, sem uma perna, do que você perder a salvação com todos os seus órgãos. E às vezes, servir a Cristo, como o pastor está dizendo, é loucura. E às vezes, a pregação do evangelho, como a Kátia falou aqui hoje, é loucura para os que creem. Para os que não creem. A pregação do evangelho é loucura para os que não creem. Eu não estou dizendo que aquela pessoa precisa separar. Não sou eu que determino isso. Não é a pastora, não é o pastor que vai determinar se a pessoa está em pecado ou não, e se ela é digna ou não de subir no altar para tomar da ceia, ou fazer um batismo. Não somos nós que determinamos isso. Quem determina isso é você no seu coração. É as pessoas que determinam isso. Porque a Bíblia diz para nós assim, lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, e assim participe da ceia do Senhor, para que não se torne réu do corpo. E muitas vezes nós precisamos aprender a decidir. Será que essa pessoa, no namoro dela, pensa bem, não sabia que o rapaz não era cristão? Será que a pessoa na caminhada, a gente escolhe e a gente diz assim, mas eu vou converter ele. Eu vou converter ele. Nós temos hoje pessoas casando com espíritas, dizendo, eu vou converter ele. E aí, quem converte é você? Você tem poder de conversão? Quem converte é Deus. É o Senhor que tem poder, mas você tem o poder de decisão. Você tem hoje o livre arbítrio. Você decide. Me lembro de um programa de televisão também, que passava no tempo que eu assistia. Hoje, graças a Deus, eu estou liberta da televisão. E naquele tempo passava o Você Decide. Lembra desse programa? Passava-se duas histórias. Não, uma história com dois finais. Né? Era uma história e dois finais. Um bom e um outro, né? E aí o público tinha que ligar lá para decidir qual que eles queriam que fosse o final da história. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Você decide o que é que você quer escolher. Você tem o poder para isso. Para escolher, para separar e para dizer. Mas você precisa também saber que na sua escolha, você não pode escolher a consequência dele. O final dele. O final dele. Como decidir se nós não sabemos? Se nós não sabemos. Como decidir? Como? Como, pastora? Como, pastor? Como que eu sei se é de Deus ou não? Eu tenho que decidir entre esse e entre esse, mas qual que eu vou escolher? Essa semana passada foi uma mulher lá na minha casa, que não é da minha igreja. E ela estava com problema com o filho. 2 filhos. E a filha falou para ela assim, mãe, vai na delegacia e faz uma ocorrência. Vai no fórum. E aí ela veio procurar a pastora, que não sou pastora dela. E disse para mim assim, pastora, o que é que eu devo fazer? Eu perguntei, o que é que você quer que eu te responda? Que você vai procurar o fórum? Que você denuncie o seu filho? O que é que você quer que eu fale? Mas eu não quero denunciar ele. Falei, então você já respondeu. Decida o que você quer. Não sou eu que vou decidir para você. Não somos nós, pastores, que vamos determinar para você o que você deve fazer. Outra coisa, procura o seu pastor. Você tem um pastor que paga o preço de oração por você, não tem? Você não frequenta a igreja tal? Você não vai lá com o pastor tal? Vai lá e chama ele, pergunta para ele. Leva ele na sua casa, pede para ele orar na sua casa, pede para ele fazer isso. Muitas vezes as pessoas querem que nós
tomamos decisões. Se eu dissesse para ela assim, irmã, vai sim, vai lá e põe, denuncia, porque tem a lei da penha, tem a lei não sei das quantas aí, e você vai lá e denuncia, faz isso mesmo. Talvez ela fosse mesmo e fizesse. E qual seria a resposta disso? Quem iria pagar pela consequência? Seria eu, não é? Então eu deixei com que ela decidisse sobre essa questão. Mas como decidir? A Bíblia, meu irmão, minha irmã, nos dá a resposta para isso. Como que eu sei se é de Deus ou não? Está lá em Colossenses 3,15. Diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro. O que é árbitro? Juiz. Seja a paz de Cristo o juiz no seu coração. Então, você vai julgar esse ou esse, isto ou aquilo, caminho estreito ou caminho largo. Você tem que decidir qual é o parâmetro. A paz. Se você escolheu esse caminho e você está em paz, esse é o sinal que está certo a sua decisão. Ai, mas eu não estou em paz. Nossa, eu estou insegura. Olha, eu não estou tranquilo. Não sei. Nossa, estou com medinho. Então, não faça. Não faça, não decida. A forma de você estar convicto de que é de Deus ou não para a sua vida é a paz de Deus. Porque a paz de Deus precisa ser o árbitro no seu coração. E assim habitar em nós a paz do Senhor. Então aqui a Bíblia já nos dá essa direção de Deus. Lá em Filipenses 4:7 diz assim, e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, não é? Vai inundar o seu coração. Veja, se eu estou em dúvida, a dúvida não é de Deus. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não ultrapasse. Porque a dúvida não é de Deus. A arte de escolher bem, para nós cristãos, está na palavra de Deus. Se a palavra de Deus me dá paz, me dá certeza daquilo que eu estou fazendo, então eu vou dar sequência. Eu vou seguir, porque eu sei que é de Deus. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus vai me dar essa tranquilidade. Nós precisamos ter paz. Porque a paz de Deus vai nos guiar a toda verdade. A paz do Senhor, ela vai ser o árbitro, ela vai estar conosco, nos dirigindo, nos levando, nos conduzindo. E essa paz precisa estar conosco. Na arte de escolher bem. A paz do Senhor vai guiar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos decidir de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos decidir de acordo com a vontade de Deus. E essa paz de Deus não vai deixar que a gente dê com os burros na águas. E se nós dermos com os burros na águas, nós vamos saber que Deus estará conosco para nos ensinar aquilo que Ele quer nos ensinar. Com certeza, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos moldar, Deus vai nos formar e direcionar a nossa vida. Na arte de escolher bem. Eu escolhi aqui alguns personagens para mostrar a decisão certa e a decisão errada. Algumas, pessoas bíblicas que nos mostram e nos dá essa direção para as nossas vidas e as consequências dos seus atos. Um deles que eu coloquei aqui foi a decisão de Abrão. Quando Deus disse para Abrão, para ele sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra que Deus iria mostrar. Deus disse para ele primeiro, pega a sua família. Quem é a sua família? Marido, esposa
e filhos. Essa é a sua família. Depois que você se casou, seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio é seu parente. Mas a sua família é você, esposa e filhos. Deus então disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Saiu. Mas, o que aconteceu? Levou quem? A ordem era para quê? Deus não falou nada. Ele pegou o seu sobrinho Ló e levou com ele. No meio do caminho, as lideranças começaram a se estranhar. E já não havia mais paz no coração de Abraão. E Abraão então decide separar do seu sobrinho. Chegou os dois e falou: olha, nós estamos brigando, os nossos funcionários, nossos escravos, nossos trabalhadores estão se desentendendo. Vamos fazer o seguinte: eu dou a você, Ló, poder de decisão. Você, meu sobrinho querido, você vai escolher. Você escolhe para onde você quer ir. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim Abraão deu para Ló o poder de decisão. Nós entendemos então que Ló escolheu o melhor. Ló olhou com os olhos carnais, olhou aquela campina, olhou aquele verde, olhou aquele campo, aquele pasto, cheio de animais, cheio de coisas, plantações, e Ló olhou e falou assim: olha, Abraão, eu vou ficar com este lado. E Abraão ficou com o lado que tinha morros, barrancos, pedras. E ele olhava e ele dizia: meu Deus, que vai ser de mim? Que vai ser de mim? Mas nós vemos o resultado da escolha. E nós vemos então que quando nós escolhemos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos. E aí então eles se separam. E muitas vezes nós precisamos decidir em Deus. A diferença da nossa decisão, a diferença da paz que nós sentimos é quando nós decidimos em Deus. Qual foi o resultado? Ló faliu. Perdeu tudo. Mas Abraão tinha uma promessa de Deus. E aquela terra, cheia de pedra, cheia de coisas, cheia de mato e tantas coisas, se tornou a terra prometida para Abraão. E lá na frente, Abraão então acolhe de novo Ló e ajuda ele, porque era o seu sobrinho querido. Outro exemplo que eu posso citar para nós nessa noite é o exemplo de Ruth e Orfa. Lembra delas? As noras de Noemi. Diz a história que Noemi, casada, os seus filhos se casaram com Ruth e Orfa. E de repente o marido da Noemi faleceu, o da Ruth, o da Orfa morreram. E agora ela decide voltar para sua casa. E dá alforria para suas noras. Porque naquele tempo, a família tinha que ficar na família mesmo. As noras tinham que casar com os filhos, com os irmãos. Tinha que ficar ali dentro mesmo. Mas ela agora, sem marido, sem filhos, o que seria do futuro dessas mulheres? E Noemi dá para elas poder de decisão. Vocês decidam. Voltem para suas casas, voltem para suas famílias. E mesmo que eu tivesse o poder de ter filhos novamente, vocês não iam esperar eles crescerem. E aí então Orfa falou: o quê? Eu vou seguir a minha vida. Orfa então despediu da sua sogra e foi viver a sua vida. Ruth disse assim:
Não. Ruth olhou pelos olhos espirituais. Porque Ruth conhecia o Deus de Noemi. Ruth sabia a história. Ruth conhecia tudo isso. E Ruth disse assim: olha, minha sogrinha querida, aonde você foi, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. E aí então Ruth decidiu ficar com a sogra. E eles voltaram para a cidade delas, para o Deus delas. E lá na cidade tinha fartura, tinha bênçãos. E nós conhecemos a história de Ruth, não é? Noemi então fez lá todo o seu aparato e ajudou a Ruth. Eu sei que Ruth se casou e teve filhos e viveu e órfã. Nós nem sabemos da história. Nós nem conhecemos a história. E aí nós vemos aí as decisões, as escolhas. Outra escolha que eu quero falar também rapidinho é de Marta e Maria. Lembra delas? As duas servas do Senhor. As duas estavam ali para servir ao Senhor. E de repente Jesus chega na casa delas. Marta correu limpar a casa. Correu arrumar e limpar. Mas Maria decidiu sentar aos pés de Jesus e ficar ali conversando com ele. E aí Marta diz assim: mas Senhor, não te incomodas que Maria fique aí sentada enquanto eu fico trabalhando? Jesus fala o quê? Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Poder de decisão. Poder de decisão. Outro que nós podemos citar também a decisão é a questão do filho pródigo. O que ele fez? Ele disse: pai, eu resolvi, eu decidi que eu vou viver a minha vida, eu vou curtir, eu vou gastar o meu dinheiro. Então, pai, o Senhor me dá a parte que me cabe, porque eu vou seguir a minha caminhada. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com ele. Porque ele tomou decisões por si só. E nesses exemplos que nós estamos citando, nós estamos falando de decisões acertadas e decisões não acertadas. Lembrando do tema, a arte de escolher bem. E muitas vezes o cristianismo precisa de atitudes radicais. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você aceitou uma decisão radical. Porque aí você precisa mudar de amigos, mudar de atitudes, de comportamentos. E você não dá mais para ser o que você era antes, viver uma vida que você vivia antes, se agora você aceitou Jesus, você tem que ser diferente. E aí seu amigo fala assim: poxa, você ficou chato, cara. Você ficou chato, você ficou careta. E o pastor falou ontem aqui junto com os jovens, né? Eu estou doidão por Jesus. Se eu usava droga, eu não vou usar mais, porque eu sou de Jesus. Se eu bebia, eu não vou beber mais, porque eu sou de Jesus. Se eu me prostituía, eu não vou prostituir mais, porque eu sou de Jesus. Atitude radical. É radical, precisa ser radical. E o cristianismo é essas decisões radicais. Se você for ao médico e o médico falar para você assim: olha, você vai morrer se você não parar de beber, o que você faz? Para de beber. Você vai morrer de câncer no pulmão se você não parar de fumar. O que você faz? Para de fumar, porque você quer viver. Aí você vai no médico e diz para você assim: olha, você pode fumar só um pouquinho, viu? Ó, você pode beber só um pouquinho. O médico fala isso para você? Não. O médico faz uma atitude radical. Quantas pessoas falam para mim: pastora, eu estou querendo largar de fumar, pastora. Mas olha, faz 40 anos que eu fumo, como é que eu vou largar? Mas se for no médico e o médico falar assim: olha, você vai morrer daqui 30 dias, eu garanto que a pessoa para de fumar, porque ela não quer morrer. São atitudes que nós precisamos tomar.
nós precisamos aprender a olhar no âmbito espiritual. A arte de escolher bem. Nós precisamos decidir. Não dá para usar o paliativo. Não dá, no cristianismo, no evangelho, ele é radical. O próprio Cristo fez isso, sendo radical. Corta o olho, corta a perna. Radical. Estava ouvindo hoje uma mensagem lá do Duarte, lá do, como chama? Do Cláudio Duarte, da vaquinha. Quem já ouviu essa história da vaquinha? Chegou num lugar, num vilarejo, e um evangelista, um pastor, chegou lá, e aquela família com um casebre, uma velhinha pequenininha, uma vaquinha que dava leite, e aí perguntou para ele assim, mas o que você tem? Não, mas eu só tenho essa vaquinha. Eu não posso crescer. Eu não posso prosperar, eu não tenho como crescer, porque só tem essa vaquinha que dá o leite para mim. E aí faz o leite, faz o pão, e aquela coisinha, e eu faço aqui essa vidinha, e eu vivo essa vidinha. Aí despediu, e o casal, o dono da casa da fazenda foi embora, e o pregador indo, chamou o seu ajudante, falou, escuta aqui, vem cá. Vamos empurrar essa vaquinha no brejo. E aí o ajudante, obediente à palavra do pastor, foi lá e empurrou a vaquinha do homem no brejo. A vaquinha morreu. O único recurso daquela família morreu no brejo. E passou algum tempo, passou alguns anos, o pregador também sumiu para outro lado, mas o que empurrou a vaquinha ficou preocupado com aquilo, falou, vou ter que ir lá saber o que aconteceu com aquele homem. Quando ele voltou, quando ele chegou na cidade, já estava diferente. Já havia uma fazenda, toda bonita, um portãozão bonito, vários gados, várias vacas leiteiras. Tinha lá, né, uma condição muito melhor. E aí ele olhou para aquele senhor, que ele reconheceu que era o dono do casebre. Ele perguntou assim, mas, escuta, o que aconteceu? Ele falou, eu estou lembrando de você. Quando você passou por aqui, logo que vocês foram embora, a minha vaca morreu. E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí eu tive que progredir. E aí eu tive que trabalhar. E aí eu tive que buscar outras coisas, outras fontes. E hoje eu estou aqui, olha, com essa prosperidade, porque ele decidiu mudar de atitude. Algumas vezes na nossa vida, irmãos, nós temos que mandar a vaquinha para o brejo. Porque estamos acomodados na nossa situação, na nossa vidinha, dizendo assim, eu tenho que viver assim, é assim que eu tenho que ser, porque eu nasci assim, porque eu vou crescer assim, e porque eu morri assim. Para com isso. Decida a sua vida. Decida prosperar, decida ser feliz, decida ser alegre, decida mudar de vida, decida servir a Cristo, decida. O poder de decisão está nas suas mãos. O pastor está divulgando que amanhã começa 21 dias aguardando a alegria no coração. Mas se você não decidir mudar de vida, não vai adiantar nada. Se você não decidir ser um cristão verdadeiro, não adianta nada. Se você não decidir ser um dizimista fiel, nós vamos fazer campanhas e campanhas e campanhas por você e vai ser a mesma vida. Irmãos, estamos vivendo tempos de decisões. Estamos vivendo tempos de mudança de vida. Estamos precisando de tomar decisões acertadas. Estamos precisando de tomar os exemplos, de tomar a certeza de que Deus cuidará de nós. Órfã, ficou órfã. Órfã, sumiu na história. Não se fala mais dela, porque tomou a decisão errada. Mas Ruth
está na Bíblia, falando a história dela, as gerações que veio depois dela, os filhos que veio depois dela. E tudo isso trazendo para nós uma história. E outra coisa, Deus diz para nós que se você decidir certo, Ele está contigo. Nós precisamos ter atitudes acertadas. Atitudes que demonstram a nossa confiança. A arte de escolher bem. E hoje nós estamos aqui, em Votuporanga, falando ontem de esperança. Falamos hoje de manhã de Jeremias. Quando Deus disse para Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá vou falar contigo. E hoje, à noite, nós estamos falando no poder de decisão. O coração do homem, que é o texto que nós lemos lá no início, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você decide confiar no Senhor ou não confiar no Senhor. Lembra daquela brincadeirinha que a gente brincava quando criança? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Sim ou não? Você brincava disso? Você tem que escolher. Na brincadeira era assim. Nós tínhamos que escolher. E aí então, na hora que a gente ia escolher, a minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, olha isso. Como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui. E quantas vezes nós estávamos com os burros na água nas nossas escolhas? Por causa da teimosia. Por causa da teimosia. Irmãos, se você tem algo para decidir nesta noite, decida. Se você tem algo que precisa falar radicalmente, tomar posições, tomar decisões, precisa decidir. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, diz para nós assim, olha, eis que eu te ponho como testemunha de que eu estou te oferecendo a vida ou a morte, o certo ou o errado. Eu te sugiro, escolhe a vida para que vivas. Nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa pesar o seu coração e fazer você decidir pelas coisas certas. Se nós quisermos viver o milagre de Deus, precisa decidir certo. Se eu quero ver o agir do Senhor na minha vida, eu preciso escolher certo. Quando o pastor Jonatas, que não era pastor ainda, ele decidiu ir para o seminário teológico, ele decidiu casar com a Kátia, ele decidiu que não ia sozinho para lá. E a Kátia decidiu estar com ele, não importa as circunstâncias. E eles estão aqui hoje, vivendo o que Deus tem para eles, porque Deus deu a eles a chance de escolha. Um dia o Jotinha chegou para mim e falou assim, mãe, eu não quero trabalhar mais. Mãe, eu quero trabalhar para o Senhor. Ele não sabia que ele queria ser pastor. Eu não sabia. Ele queria viver da igreja. Ele tinha sonhos, ele tinha projetos e ele queria decidir a vida dele. Um dia, ele falou para mim isso. E eu disse, filho, vamos orar. Nós não tínhamos condição financeira para sustentar ele. Como é que a gente ia sustentar esse menino? E aí nós conversamos com uma pessoa e ele disse assim, eu vou sustentar você. Eu vou sustentar você.
Pode sair do emprego, que eu vou sustentar você. Oh, mas que beleza. Foi uma festa. Porque entendemos que Deus estava no negócio. Ele queria viver para Deus e Deus mandou alguém que ia sustentar ele. E de repente, ele foi no McDonald's, que ele trabalhava, ele estava quase sendo gerente lá. Ele era muito querido no McDonald's, mas ele é um menino de Deus lá dentro. Sempre tudo que ele fez, ele foi muito bem sucedido. E ele chegou para o patrão e disse: eu não quero trabalhar mais. Não, você saiu do McDonald's, estava no outro? Foi no McDonald's primeiro, né? Eu não quero trabalhar mais. E o patrão mandou ele embora. Fez o acerto. E aí, quando nós chegamos, e ele chegou todo feliz para a pessoa que agora ia sustentar ele, e disse assim: olha, eu já estou preparado, já estou pronto. Já estou liberado. Mas a pessoa tinha um plano diferente. E a pessoa queria levar ele para um trabalho que eu não... Vocês estão gravando isso aqui? Não pode colocar na internet. E aí, ele teve que decidir. Ele teve que decidir. E ele disse: não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus quer para mim. Deus não quer que eu abra uma igreja. Deus não quer que eu abra um ministério. Deus quer que eu trabalhe aqui, aonde Ele tem me chamado. Você sabe o que ele fez? Ele teve que arrumar outro emprego. Porque não deu certo aquela posição. Não deu certo. E aí ele arrumou um outro emprego. E ele foi trabalhar numa empresa, não é? E aí ele foi ficando, até o dia em que alguém disse para ele: então vai para o pastorado. Não sei se ele já contou isso aqui, mas eu estou contando o testemunho dele. Mas é a questão de decisão. Eu estou te mostrando que às vezes a nossa decisão traz peso. E nós temos que pagar um preço muito alto por essa decisão. Ele abriu mão daquela parte, a porta que abriu para ele. Ele disse: não é essa porta que Deus tem para mim, e eu não vou por essa porta, eu vou por essa porta. E ele voltou a trabalhar, ganhando menos, não estava no lugar que ele gostava, mas ele fez um trabalho digno. Que quando ele pediu para sair de novo, o patrão dele foi ser padrinho do casamento deles. E no dia da formatura dele, lá em São Paulo, na faculdade de teologia, o patrão estava lá com ele. Poder de decisão. O que é que você tem decidido? O que é que você tem decidido? Você tem perdido por causa do reino? Você tem perdido pelo evangelho? Ou será que você só tem a lei do Gerson para você, que você só quer ganhar, ganhar, ganhar? Irmãos, Deus nos dá poder de decisão. E nós precisamos decidir o que nós queremos. Não importa o que eu vou ter lá na frente, se é um desemprego, se é uma fome, se é um problema, se é uma doença, não importa. Eu decidi estar com o Senhor e eu estou decidido e eu vou viver o que Deus tem para mim. É preciso tomar decisões. Irmãos, é preciso abrir mão de coisas, de prazeres. Jesus decidiu morrer por nós na cruz. Jesus decidiu abrir mão da sua glória. Ele podia dizer: não vou não, Senhor, estou bem aqui. Mas ele decidiu. Ele disse assim: ninguém me toma, eu dou. Igreja, Deus quer trabalhar isso em você nesta noite. Decida. Decida.
Pessoal lá de Bernardes, decida permanecer ali, não importa o preço que vocês vão pagar. Decida dizer: Deus mandou eu aqui, Deus plantou eu aqui, é aqui que eu vou ficar. Esperar o dia da libertação, o dia que Deus vai resolver nos atender. Irmãos, são preços que nós temos que pagar. Nós estamos precisando. A igreja está precisando. Deus está precisando de pessoas dispostas a decidir. Eu decidi. Eu decidi. Decida. Você precisa decidir. Um dia eu liguei para o bispo lá em Barra do Garças. Bispo, meu marido está doente aqui comigo em Barra do Garças. E eu preciso ir com ele para Campinas. E eu estou ligando, pedindo para o senhor me permite ir com ele? Ele respondeu: não. Eu preciso de você numa reunião, lá em Rondonópolis, que era o nosso distrito. Manda alguém ir com ele para Campinas. Foi a fala do bispo para mim. E eu disse: tudo bem, bispo, o senhor manda. E eu obedeço, porque eu decidi seguir a Cristo. E eu disse: marido, você fica aqui morrendo, porque eu vou para a reunião com o bispo. Quando eu voltar, nós vamos para Campinas. Isso no meio da semana. No domingo, 12h, 13h, o bispo me ligou. Sônia Edil, como é que está o Sidão? Bispo, ele não está bem. Sônia Edil, eu estou te autorizando a ir com seu marido para Campinas e cuidar dele no tempo determinado. No tempo que você precisar ficar lá, você pode ficar. E aí, ele que ia viajar de ônibus para Campinas, e no domingo ele guardou a passagem, perdeu a passagem, porque ele não deu conta de viajar de ônibus. E ele ficou em casa ali comigo. E por volta desse horário, o bispo me ligou e disse: olha, você pode ir com o seu marido. Mas aí a viagem, só na segunda-feira, às 11h da manhã, novamente. E nós íamos chegar na terça-feira, lá em Campinas. Quando ele tinha médico, na terça-feira, marido? Na terça-feira de manhã, cedinho, ele tinha médico. E nós íamos chegar lá em cima, ou talvez até chegar atrasado na hora da consulta. Mas a igreja metodista de Joaquim Inácio, logo depois do bispo, me ligou e disse assim: Sônia Edil, você pode comprar as passagens de avião, porque você vai vir de avião, porque nós vamos pagar para você a passagem. Viajamos na segunda-feira, chegamos na segunda-feira à noite em São Paulo, e o Jotinha pegou a gente e levou para Campinas. E nós chegamos na segunda-feira à noite em Campinas, dormimos lá e na terça-feira de manhã nós fomos ao médico. Sabe por que é isso, irmãos? Porque eu decidi obedecer a Deus. Eu decidi que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus requer de nós, irmãos, decisões. E pagarmos o preço dessa decisão. Eu decidi que eu ia obedecer o bispo. E se Deus quisesse que meu marido ficasse lá, ou que ele viesse a óbito naquele dia, era o preço que eu ia ter que pagar. Mas eu ia obedecer. Eu ia obedecer a Deus. Alguém encontrou com o bispo lá em Campinas, família dos Bertelles, o Ariovaldo Bertelli. Chegou no bispo lá e falou: bispo, se o senhor não autorizar a Sônia Edil ir, ela não vai. Ela não vai. E o Sidão está morrendo. E aí então ele me ligou e disse: você pode ir. E aí Deus me mudou
No mesmo momento que o bispo falou que eu podia ir, ele disse para mim, então você vai ser transferida para Valparaíso. Você pode avisar a igreja que quando você voltar dessa viagem, você já vai arrumar as malas e já vai voltar para Valparaíso. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Deus espera de nós decisões. Deus está aguardando hoje a sua decisão. A sua bênção está às portas. Está ali, ó, chegando. Não temas, Daniel. Assim que você começou a orar, saiu a sua resposta. Deus quer que você comece a decidir algumas coisas na sua vida. Se Deus mandou eu falar isso para você nesta noite, é porque realmente você precisa tomar algumas decisões, algumas atitudes radicais de mudança, de decisões que você tem que tomar. Eu não sei qual é a decisão, eu não sei. Queria ter esse dom. Queria muito ter esse dom de olhar para você e dizer, faz isso. Não é? Deus está te mandando isso. Deus te falou isso, eu não tenho esse dom ainda, graças. Eu quero pedir para Deus isso. Mas eu tenho o dom da palavra. E a palavra me garante que se você for fiel com Deus, Ele é fiel com você. Amém? Irmãos do louvor? Aleluia. Amém. Irmãos, decida na sua vida, nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a resposta, muitas vezes, não é aquela que você espera. A resposta, certamente, não é a que você espera. Mas eu tenho ensinado a minha igreja a responder comigo, se é de Deus, eu quero. Se é de Deus, eu quero. Então, nesta noite, decida no seu coração. O que é que você quer fazer? Em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça. Aleluia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. O que é que você escolhe? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. O que é que você escolhe? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho. Eu escolho Cristo todo dia. Já Aleluia. morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Escolhe nesta noite, irmão. Eu escolho ser amigo de Deus. O que é que você tem que decidir? Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Se tem que decidir, decida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo está me chamando. As provas estão me chamando. A tristeza está me chamando. O pecado está me chamando. As portas estão se abrindo. E Deus está dizendo para você: aleluia. Escolha Deus. Escolha ser amigo de Deus. Aleluia. O pecado me chama. A tristeza me chama. A angústia me chama. A depressão me chama. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu decidi que a tristeza, que as lutas, que as provas, que as decepções não farão parte da minha vida. Eu decidi e vou fazer isso. Eu escolho ser amigo de Deus. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado. É isso aí.
ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. É, todo dia é desse jeito. Me chama. É desse jeito a tentação. Todo dia vem as tentações. Aleluia. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Sim, Senhor. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É, Senhor. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Senhor. Aleluia. Irmãos, todo dia o pecado vem. Todo dia a prova vem. Todo dia vem decisões. Todo dia. Nós temos que aprender decisões da nossa vida. Irmãos, estava contando hoje no carro para os meninos. Nós viemos de Campinas essa semana. E a minha mãe anda devagarzinho. E nós dentro do Graal comemos lá uns salgados. E o Sidão foi lá ver o carro, que tinha que colocar o sem parar, porque nós estávamos de carro novo. E ele saiu na minha frente e falou para a moça do caixa que eu ia pagar a conta. E ele saiu com as duas fichas, a minha e a dele. E aí no caminho, chegando no caixa, um rapaz que estava lá, de funcionário do Graal, viu a minha mãe de idade, chamou para a gente mudar de rumo. E nós mudamos de rumo. Pegamos outro lugar e saímos. E não pagamos a conta. Eu achei que ele tinha pago. E ele achou que eu ia pagar. E nós saímos sem pagar a conta. No caminho, na estrada, já indo na estrada, ele falou assim: você pagou a conta? Eu disse: não, eu não paguei a conta. Ele falou: eu também não paguei a conta. Eu falei: meu Deus, o que nós fizemos? E agora, Senhor? O que vai ser de nós? E aí ele disse assim: no próximo Graal eu vou parar. E aí nós paramos no próximo Graal. E ele foi lá falar com o gerente do outro Graal e explicou a situação. E disse assim: olha, eu preciso pagar essa conta. Se eu pagar aqui, você paga ele lá. E aí ele ligou para o gerente do outro Graal. E o gerente foi nos caixas e perguntou para as moças e falou com as pessoas e disse assim: não, mas ninguém fez isso. Não, a conta foi paga. E aí o gerente daqui dessa loja disse para ele assim: só por essa atitude sua você pode ir para casa tranquilo. Só por essa atitude. Irmãos, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. São decisões de mudança, de ser diferente, de não ser igual. Nós fomos até lá e dissemos: olha, aconteceu isso. E o rapaz falou assim: isso nunca aconteceu. Ninguém faz isso. Mas eu decidi que sou diferente. E eu vou testemunhar isso. E vou dizer: alguém pagou a conta. Não sei quem. Não sei que jeito. Mas é necessário, irmãos, que a gente decida viver uma vida conforme o Evangelho do Senhor. Decida isso nesta noite. Hoje é o último dia do mês. Amanhã já é um mês novo. Aleluia. Deus nos dá uma nova
nova chance de decidir que a partir de amanhã eu vou ser diferente. A partir de amanhã eu vou fazer regime. Não, a partir de amanhã eu vou ser diferente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você quer fazer esse propósito com o Senhor, se você tem decisões a tomar, se amanhã você precisa decidir algumas coisas na sua vida, seja no âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito emocional, de relacionamentos, se você tem algo para decidir e quer vir aqui usar o altar do Senhor e falar com Deus: Deus, eu estou decidindo hoje, eu vou sair daqui com a minha resposta, eu vou sair daqui com a paz do Senhor, porque ela é o árbitro no meu coração e eu estou decidindo hoje em nome de Jesus. Amém? Se você quiser vir aqui no altar do Senhor, nós vamos orar por você no nome de Jesus. Amém? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, todo dia me chama, todo dia as propostas vêm, todo dia o pecado, o erro nos induz, nos leva a tomar decisões erradas. Vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Oh, fala comigo mas agora. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser fala amigo isso. de Deus. Eu estou decidido Eu hoje escolho Cristo a andar com o todo Senhor, dia. a viver Já com o morri Senhor, pra minha a viver vida, agora a eu vida vivo certa. a vida Eu de estou Deus. decidido hoje. Mas eu escolho Deus. Eu escolho hoje. Eu escolho ser amigo Aleluia. de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Oh Deus. Olha, Senhor, quantas pessoas mortas aqui hoje. Quantas pessoas, ó Deus, que estão morrendo aqui nesta noite. E queremos fazer aqui, Deus amado, um grande funeral, de enterrar essas vidas de decisões erradas, de passados errados, de consequências de decisões erradas. E hoje nós estamos enterrando esse passado, porque amanhã começa o mês de setembro, começa o mês de esperança, começa o mês da primavera, começa o mês de florescer. E eu quero profetizar a Deus sobre estas vidas um feliz velório, mas se entregar a sua vida agora e dizer que hoje nasce uma nova vida, nasce um novo ser, nasce uma nova esperança, nasce um novo tempo, nasce agora o tempo de florescer. Porque todas as vezes que você decidir por Deus, todas as vezes que você escolher servir a Deus, aleluia, o retorno é 100%, a vitória é 100%. Então nesta noite, aleluia, você nasceu para servir ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, olha aqui para mim. A paz de Cristo vai ser o árbitro no seu coração. Tem que decidir. Decida. Não tenha medo de decidir. Só te digo uma coisa: precisa sentir paz. Dê o que der. Dê o que der. Ainda que você achar que você deu um passo errado. Oh, meu Deus, errei. Ainda
que você achar que deu o passo errado. Mas se você estiver em Deus, a sua decisão vai ser acertada. Aconteceu isso com Abraão. Ele disse assim: ai meu Deus, escolhi errado. Escolhi errado, as terras minhas não têm valor algum. Mas com Deus, ele tomou a decisão certa. Então eu digo para você nesta noite que está aqui no altar do Senhor: não tenha medo de decidir. Não tenha medo de pagar o preço pelo Evangelho. Decida. Dê o que der. Eu estou com Deus. Se eu estou com Deus, lá na frente, eu vou ver a minha vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que banquetaço. Fala para quem está perto de você. Que banquete, meu Deus do céu.